Boa noite, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Zambelli e meu desejo é que vocês encontrem nesse espaço um lugar que verdadeiramente possam cultuar o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. E uma das formas pelas quais cultuamos nosso Deus é aprendendo da sua palavra, que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, nos instrui na justiça. E eu quero começar a mensagem de hoje fazendo a seguinte pergunta: vocês já ouviram a expressão, pau que nasce torto, morre torto? Bem, eu acho que aqueles que acima de 15 anos provavelmente já escutaram, talvez só os mais novos, tipo a Júlia. Esse é um ditado popular, antigo, muito repetido e que carrega uma ideia bem clara, a ideia de que as pessoas não mudam. Ele sugere que o caráter, os hábitos, a forma de pensar e até os vícios de alguém são praticamente definitivos. Que se uma pessoa cresceu de um certo jeito, com certos comportamentos, com certos valores, bons ou ruins, dificilmente isso será diferente ao longo da vida. Em outras palavras, o ditado, ele ensina que mudança profunda não é possível. Se você assistiu à série House, de um médico que ensinava e acertava todos os mais complexos diagnósticos, talvez você se lembre de algumas dessas frases que ele disse no programa. As pessoas nunca mudam, elas só se tornam ainda mais quem realmente são. As pessoas não mudam, só se cansam de fingir. As pessoas não mudam, podem até querer, pode até precisar. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que as pessoas realmente não mudam? Talvez alguns aqui pensem, olha, na maioria das vezes, parece que não. Mas talvez você, como eu, possa olhar para a sua própria vida e dizer, não é o meu caso. Talvez você consiga enxergar mudanças reais, mudanças na forma de pensar, nos desejos, nos valores, mudanças no modo de lidar com os erros, e isso inclui os pecados. Mudanças no modo de lidar com as pessoas, com o sofrimento, com conflitos. E se isso aconteceu, possivelmente não foi porque você simplesmente decidiu ser uma pessoa melhor. Foi porque Deus, Ele interveio na sua história. Na minha adolescência eu tinha o hábito de falar muito palavrão. E isso foi algo que Deus claramente mudou na minha vida. A forma de lidar com os meus estudos também foi outra. Eu aprendi, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu comecei a tratar os meus estudos com mais importância, com mais seriedade. E esse é um exemplo pessoal, pelo menos esse, do poder da palavra de Deus. Prestem bem atenção, da palavra de Deus. Esse livro que nós temos em mãos não é um livro qualquer, ele é inspirado por Deus. A Bíblia, meus irmãos, é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Isso é o que fala o autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 12. E ao contrário do que o dito popular ensina, a palavra de Deus nos mostra que faz parte do projeto de Deus que pessoas mudem. Não como um ajuste superficial, não como uma maquiagem moral, mas como uma transformação profunda. No projeto de Deus, em primeiro lugar, com base na graça dele, eu e vocês que já cremos na pessoa e na obra de Cristo, nos tornamos novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, afirma, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que o cristianismo não começa com melhora de comportamento, mas com uma nova vida.
Ezequiel, ele profetizou que Deus mudaria nosso coração e nos ajudaria a viver de acordo com a vontade dele. No capítulo 36 do livro que leva o seu nome: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que no projeto de Deus, essa nova vida não é algo que um dia aconteceu e dali em diante nada mudou. Não foi assim. Deus não apenas nos tira do domínio do pecado, mas nos coloca em um processo contínuo de transformação que acontece dentro do reino do Rei Jesus. Em Filipenses 1, versículo 6, nós lemos: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Percebam que o plano de Deus não é apenas nos levar para o céu no futuro, mas nos tornar mais parecidos com Cristo já no presente. E isso envolve mudança de caráter, mudança de desejos, mudança de valores, mudança de prioridades, mudança de como lidamos com o pecado e com o sofrimento. Portanto, quando a Bíblia fala de salvação, ela tanto fala de uma mudança de direção. Nosso destino era o inferno, mas por causa da nossa fé em Cristo, nossa direção agora é o céu. Como também ela fala de uma mudança de caráter, de volição, de maturidade. Nós ainda nos tornamos, hoje, nós caminhamos em direção a sermos mais como Jesus Cristo. E é exatamente aqui que surgem algumas perguntas cruciais para nós enquanto igreja. Se Deus deseja que pessoas mudem, onde encontramos aquilo que realmente produz essa mudança? O que Deus usa para transformar corações? O que Deus usa para lidar com aquilo que está quebrado dentro de nós? O que é suficiente para nos ajudar a mudar de verdade? E é a partir dessas perguntas que nós precisamos olhar com atenção para as Escrituras. Porque ela não é somente algo ou alguma coisa que nos ensina que mudança é possível, mas ela também nos mostra como Deus promove essa mudança. Então vamos pedir para que Deus nos ensine nessa noite, por meio desse ensino, sermos transformados por Deus, para que sirvamos como bons instrumentos de Deus na ajuda que cada um de nós aqui precisa. Senhor, obrigado pela oportunidade de podermos desfrutar da Tua revelação, da Tua palavra. Nos ensine, Pai, não simplesmente para que tenhamos conhecimento, mas para que este conhecimento seja visível nas nossas vidas, ajudando outros, desfrutando, Pai, da Tua bondade, da Tua graça, também sendo ajudado por outros. Nos dê disso, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se a Bíblia afirma que Deus deseja nos transformar, e essa introdução foi para mostrar para vocês que isso é verdade, então as próximas perguntas são inevitáveis. Como Deus faz isso? Onde Deus começa quando quer mudar uma pessoa? E a resposta das Escrituras é clara. Deus começa pelo diagnóstico correto do nosso problema. Nós vivemos em uma época em que todo mundo quer solução rápida, mas nenhuma solução funciona se o diagnóstico estiver errado. Eu ainda me lembro de um dos projetos missionários que eu participei junto à Juvep. A Juvep é uma agência missionária com sede em Cabedelo, bem próxima de João Pessoa. Eu fiz parte dessa agência junto com a Karen de 2010 a 2014. E num projeto missionário, eu acho que era no sul do Ceará, nós estávamos em aproximadamente 100 pessoas e várias pessoas começaram a ficar doentes, mais especificamente com diarreia. A liderança do projeto pensou que alguém estava muito doente e com uma doença que era extremamente contagiosa, mas não era isso. Era que o bebedouro do lugar onde nós estávamos hospedados, ele estava contaminado.
era num colégio municipal. Enquanto o verdadeiro problema não for descoberto, muitas pessoas ainda ficam doentes. Então perceba que, se você tiver o diagnóstico errado, possivelmente o remédio também vai ser errado. E não importa se você tomá-lo na dose certa e na frequência certa, o resultado será frustração e você ainda continuará doente. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo afirma em 2 Timóteo 3, versículos 15 e 16, que as Escrituras são suficientes. Para quê? Veja. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, Paulo falando para Timóteo, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então percebam algo muito importante na argumentação do apóstolo Paulo aqui. Ele não está falando meramente de informação religiosa, ele está falando de sabedoria para a vida. Sabedoria que serve enquanto nós estamos vivos. Uma sabedoria que compreende ser a Bíblia de origem divina, capaz de nos dar a compreensão profunda sobre quem nós somos, sobre o ser humano. Uma compreensão que inclusive nos mostra que a mudança não começa pelo comportamento, começa revelando o coração. Por quê? Porque o problema humano, antes de estar no que nós fazemos, está no que governa o nosso coração. E é por isso que muitas abordagens falham quando elas tentam cuidar do sofrimento humano. Elas só tratam os sintomas, mas não lidam com a raiz do problema. E a Bíblia ela é bem profunda nisso. Ela nos ensina que as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas reações emocionais, os nossos conflitos, os nossos pecados, nascem de algo que está acontecendo dentro de nós. E é por isso que Tiago escreve no seu primeiro capítulo, ou no primeiro capítulo da sua carta, ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então percebam, notem isso muito bem. Tiago não diz que o pecado começa no ambiente, na criação. Foi o jeito que eu fui criado. Na educação, nas circunstâncias. Ele diz que o pecado começa dentro de cada um de nós, nos desejos que nos governam. E isso significa que a raiva não surge do nada. A ansiedade não é apenas uma reação química. O desânimo não é só circunstancial. O conflito não é só culpa do outro. Por trás de tudo isso, há algo que nós queremos demais, algo em que colocamos nossa esperança, algo que estamos tentando proteger, talvez garantir. A Bíblia não trata o ser humano apenas como alguém que tem necessidades, mas como alguém que ama, que deseja, que teme, que confia, que serve. E isso é radicalmente diferente da maneira como a nossa cultura pensa. A Bíblia nos ensina que quando desejamos coisas boas, mais do que a Deus, veja só, não é coisas ruins, coisas boas, elas podem ser boas, mas elas superam o seu desejo por Deus, essas coisas passam a governar o nosso coração. E quando a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa identidade dependem desses desejos serem satisfeitos, eu só tenho alegria se eu tiver isso. Eu só me sinto seguro se aquilo. Eu só me sinto ser eu mesmo se. É porque essas coisas já se tornaram ídolos no seu coração. E isso explica muito bem o porquê pessoas conhecidas como boas, por vezes, explodem em ira.
se tornam controladoras, vivem ansiosas, se afundam em culpa, repetem padrões que elas mesmas odeiam. Então o problema não é apenas o que fazemos, o problema é quem está sentado no trono do nosso coração. E por que isso é importante? Porque nenhum processo de mudança será eficaz se ele não começar onde Deus começa. Se tratarmos apenas o comportamento, nós produziremos pessoas moralmente ajustadas, mas espiritualmente imaturas. Se tratarmos apenas emoções, produziremos pessoas aliviadas, mas não transformadas. Mas quando a palavra de Deus expõe o coração, o objetivo principal não é condenar, é curar. Quando o diagnóstico é certo, os problemas são tratados com profundidade. Então vejam, a Bíblia é suficiente para diagnosticar o verdadeiro problema humano. E isso nos leva a uma verdade ainda mais gloriosa. A mesma Bíblia que diagnostica o problema humano, é a Bíblia que oferece cura. Ela não apenas revela o que está errado com a gente, ela nos conduz àquele que pode transformar o que está errado. A Bíblia é suficiente para promover a verdadeira transformação. A mesma Bíblia que diagnostica é também a Bíblia que Deus usa, é a palavra dele, de Deus, para transformar o que está errado. Olha de novo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e agora o 17. De novo o 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui parece que existe uma progressão. Primeiro a escritura ela ensina. Ela nos mostra quem é Deus, quem nós somos e como a vida realmente funciona. Depois, ela repreende, ela confronta os nossos desejos desordenados, os nossos ídolos, as nossas falsas esperanças. Depois, ela nos corrige. Ela não apenas diz, isso está errado. Ela diz, esse é o caminho certo. E por fim, ela instrui em justiça, ou seja, ela nos treina, nos educa, nos forma em um novo modo de viver. Então percebam, irmãos, a Bíblia não trata a mudança como um evento isolado, mas como um caminho de aprendizagem. Deus não muda apenas o que nós fazemos, Ele muda o que nós queremos. E aqui está uma das verdades mais libertadoras das Escrituras. A Bíblia não apenas promete um comportamento melhor, ela promete desejos transformados. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 13, versículo 14, que devemos nos revestir no Senhor Jesus Cristo e não satisfazer os desejos da natureza humana. Isso significa que Deus não nos chama apenas a dizer não para o pecado, Ele nos chama a dizer sim para algo maior. E o que é esse algo maior? Cristo. É por isso que Paulo afirma em 2 Coríntios 3,18, que, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Essa transformação ela não acontece da noite para o dia, ela é progressiva, ela é real, ela é obra do Espírito, por meio da palavra. E quando eu digo que a Escritura é suficiente, eu estou dizendo que ela é realmente capaz de mudar as pessoas. Pessoas como eu e vocês, que estavam mortas em nossos pecados, que estavam acostumadas a viver como o resto do mundo, seguindo os desejos da nossa natureza. Eu estou citando Efésios capítulo 2. Como igreja do Senhor Jesus,
Precisamos ser claros e olhar para tudo isso com convicção. A Bíblia ela é suficiente. Por quê? Ela revela o pecado. Ela anuncia o Evangelho. Ela aponta para Cristo. Ela forma novos desejos. Ela treina uma nova maneira de se viver. Se isso não for verdade, ou se isso não fosse verdade, irmãos, a vida cristã seria apenas contenção de danos, controle externo, esforço humano para não errar tanto. Mas a palavra de Deus promete algo muito mais profundo. Ela promete que Deus muda a mente, muda o coração, muda as afeições, muda as prioridades. É por isso que Paulo ele concluiu dizendo que a Escritura torna o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não perfeito no sentido impecável, aquele não peca mais, mas no sentido de ser maduro, de estar preparado, de estar equipado. E isso significa, meus irmãos, que ninguém está condenado a repetir os mesmos pecados para sempre. Que ninguém está preso de forma definitiva aos mesmos padrões. Que ninguém é um pau que nasce torto e vai morrer torto. Em Cristo, pela palavra, pelo Espírito, mudança é possível. Não porque somos fortes, mas porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é suficiente. E é exatamente por isso que precisamos entender algo muito prático. Se Deus usa a sua palavra para transformar pessoas, então Ele chama o seu povo a usar essa palavra no cuidado uns dos outros. É isso que nos leva para o terceiro ponto da mensagem. Que a Bíblia é suficiente para o cuidado mútuo da igreja. E aí novas perguntas surgem. Como essa suficiência das Escrituras se expressa na vida da igreja e no cuidado mútuo que Deus nos chama a exercer? Quem Deus usa para aplicar essa palavra na vida das pessoas? Eu já disse. E essa resposta é clara, é bíblica, mas ela também é desafiadora. Por quê? Porque Ele usa o seu povo. Ele usa eu e vocês. A suficiência das Escrituras nunca foi dada apenas para o uso nesse momento aqui, no púlpito. Ela foi dada para a vida da igreja. Não são somente os pastores ou líderes da igreja os chamados a cuidar das pessoas. Olha o que o autor de Hebreus disse no capítulo 3, versículos 12 e 13. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Respondam para mim, para quem o autor de Hebreus está se dirigindo aqui? É para os líderes da igreja? É para todos da igreja. É para a igreja. Esse cuidado é de todos os irmãos para com todos os irmãos. Ele é mútuo, ele é diário e ele é baseado num relacionamento que nós construímos no dia a dia uns com os outros. Deus não planejou que a luta contra o pecado, o desânimo e o sofrimento fossem enfrentados de forma solitária. Ele nos salvou para vivermos em comunidade, como é que nós estamos aqui hoje. E para fazermos isso bem, nós precisamos aprender a nos aconselhar bem. Conselhos que realmente sejam reflexo do que o nosso Criador ensina, do que o nosso Salvador faz. Ele não somente nos deu sua vida para que tivéssemos vida eterna, mas que hoje já tivéssemos sabedoria para viver a partir de então essa vida eterna, que um dia vai se concluir no futuro. Aos Romanos, Paulo escreve, capítulo 15, versículo 14. Estou plenamente certo de que vocês mesmos estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos
para aconselhar uns aos outros. E eu pergunto de novo, para quem é que Paulo está escrevendo aqui? São os presbíteros da igreja? Não, toda a igreja. Meus irmãos, isso significa que aconselhar biblicamente não é função exclusiva de especialistas, é parte da maturidade cristã. A igreja saudável não é aquela onde apenas um aconselha, mas aquela onde a palavra circula, corrige, consola e edifica. Observem como Paulo fala sobre o conhecimento que a igreja precisa ter com relação à palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. E aqui a gente vê algumas coisas importantes. Não é uma opinião que transforma. Não é uma experiência isolada. Não é o conselho simplesmente bem motivado. É a palavra de Cristo habitando ricamente no meio do povo dele. Quando a palavra habita, o cuidado ele é mais sábio, a confrontação é mais amorosa, o consolo é mais sólido, a esperança é mais verdadeira. O que será de uma igreja que não confia na palavra de Deus? O que será de uma igreja quando ela não percebe a suficiência da palavra de Deus? O aconselhamento ele vira apenas sugestão. O pecado, ele vira apenas fraqueza moral. O sofrimento, ele perde o seu sentido de levar as pessoas para mais próximas de Deus. E a esperança, ela fica baseada nas técnicas de coaches, de gurus. Mas quando a igreja crê que a palavra é suficiente, o pecado, ele é tratado com graça, sem perder a verdade. O sofrimento ele é acompanhado com esperança. E a mudança, ela é esperada, não é somente desejada. E isso significa, meus irmãos, que Deus quer usar você na vida de outras pessoas. Deus quer que você cresça em sensibilidade, em sabedoria, resultado de fidelidade bíblica. Deus quer que o cuidado na igreja seja profundamente enraizado na palavra. A pergunta aqui não é, você é um conselheiro? A pergunta é, você está disposto a caminhar com outros à luz das Escrituras? Você e eu somos corresponsáveis pela saúde da nossa comunidade, da nossa família. Deus ajuda cada um de nós na mesma medida que somos instrumentos dele para ajudarmos uns aos outros. E cada um de nós tem tudo o que precisa para fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, que já creu em Cristo Jesus, opera, ele faz. Em segundo lugar, porque a gente tem a palavra de Deus, que nos dá conhecimento e sabedoria para falar, para agir, às vezes para ficar em silêncio e aguardar. Então, concluindo essa mensagem, perceba que eu tentei mostrar para vocês algo que uma leitura das Escrituras deixa bastante claro. A Bíblia nos mostra que mudança é possível, porque ela faz parte do plano de Deus. Nós vimos que a Escritura é suficiente para diagnosticar o verdadeiro problema humano, indo além do comportamento e alcançando o coração. Vimos que essa mesma palavra é suficiente para promover transformação, uma transformação real, mudando não apenas o que nós fazemos, mas aquilo que nós desejamos. E vimos que Deus escolheu que essa palavra opere de forma muito concreta, no cuidado mútuo da igreja, de um para com o outro.
Nada disso é só teoria. Isso toca direto nas nossas vidas, na vida diária da igreja. Todos nós aqui, todos, sem exceção, lidamos com desejos desordenados. Enfrentamos hábitos desagradáveis. Convivemos com sofrimento. Precisamos de ajuda. E muitas vezes somos chamados a ajudar os outros. Então não se esqueçam disso. Nós precisamos estar cientes dessas verdades. Nós precisamos reconhecer que o problema não está apenas fora de nós. E que uma mudança duradoura e que traz glória a Deus não acontece sem a palavra de Deus. Eu diria também que o crescimento cristão não acontece solitariamente. Não é sozinho, é em comunidade. E a palavra de Deus, ela nos chama à humildade, a reconhecer a nossa dependência do Senhor e a nos submeter com fé ao processo de transformação que Ele conduz. É o jeito dele, não nosso. Mas tem outra coisa que eu quero lembrá-los porque essa mensagem, ela só tocou num raspãozinho do que eu vou falar para vocês agora. Deus não nos chamou apenas para sermos individualmente transformados. Ele nos chamou para sermos uma igreja transformada e que cuida bem uns dos outros. E cuidar bem das almas exige essa convicção correta. Convicção de que a palavra de Deus é suficiente, convicção de que Deus realmente muda as pessoas, convicção de que esse cuidado mútuo deve fazer parte da vida da igreja. E é nesse contexto, como igreja, que nós temos uma oportunidade muito especial diante de nós. Daqui 2 dias, a gente vai iniciar um curso, ainda que introdutório, mas um curso em aconselhamento bíblico. Esse curso ele não tem um fim em si mesmo. Ele não é uma forma de aqui alguém se tornar um especialista, mas ele é um meio para crescermos juntos em maturidade, em sensibilidade e fidelidade à palavra de Deus. Esse curso é uma oportunidade para aprendermos a ouvir melhor, a falar com mais sabedoria, a aplicar as Escrituras com mais cuidado, a caminhar com pessoas de forma mais amorosa, de forma mais responsável. E talvez alguns aqui pensem, poxa, isso não é para mim. Eu quero ser o mais carinhoso possível no que eu vou dizer agora. Mas se você ama pessoas, se você faz parte do corpo de Cristo, se você deseja ver vidas sendo transformadas pela graça de Deus, então isso também diz respeito a você. Que o Senhor nos conceda um coração ensinável, que Ele nos ajude a confiar profundamente nessa suficiência da palavra de Deus, e que Ele nos use como igreja para refletir o cuidado, a graça e a verdade de Cristo na vida uns dos outros. Porque, estatisticamente, é provável que no nosso meio, por mais triste que isso vai soar, é provável que haja pessoas que enfrentam problemas com pornografia, possuem dificuldades no casamento, estejam viciadas em apostas, não possuem controle para comer, estão confusas sobre a educação dos seus filhos, se sentem sozinhas, se sentem extremamente cansadas, e essa lista poderia ser longa, muito longa. Não sejamos ingênuos e nem orgulhosos. Somos uma comunidade que precisa de ajuda. E quão bom é saber que confiamos num Deus que tanto nos ajuda, como nos ensina a ajudar. Então, meu irmão e minha irmã, se você precisa de ajuda, peça. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês podem comparecer no curso às 19h30 nessa terça-feira, apareçam. Outras igrejas foram convidadas para fazer parte disso conosco, porque elas também entendem que precisam aprender.
Então, vamos nos ajudar melhor. Vamos fazer isso como instrumentos do nosso Deus Salvador. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, fazermos essas considerações e nos lembrarmos do poder, da suficiência que é a Tua Palavra. Afinal de contas, é a Tua Palavra, é o Senhor conversando conosco, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor nos exortando, nos consolando e nos dando uma esperança que nada ou ninguém neste mundo pode dar. Obrigado, Senhor, que façamos essas considerações não somente agora, mas para o resto da nossa vida, tendo como base a Tua Palavra para viver o dia a dia. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.